Estamos de volta com esse Vida e Saúde que está te ensinando a pensar no prato saudável. Como é que você monta o seu prato aí no dia a dia? É uma montanha, tem verde, não tem verde? A Mirella já compartilhou com a gente aqui o que ela põe no prato. Mas agora eu quero trazer aqui a sua resposta. Como é que você monta o seu prato no dia a dia? Não pensando assim, eu vou contar ali para ter só quando eu monto o prato bonitinho. Não, quando você está com aquela fome, o que você põe no seu prato? Usa o nosso QR Code aqui para contar. Se quiser mandar até uma foto, pode. E se você preferir digitar o nosso contato, ele é 12 98266 0004. Doutora Daniela Cano com a gente, ela é da Sou Saúde, ela tem ajudado muita gente a viver melhor pensando muito no prato, pensando com carinho, pensando com intencionalidade nesse prato. E se você quiser acompanhá-la pelo Instagram, vai lá, @SOW Saúde, Sou Saúde, tem muita coisa legal lá para você acompanhar. Doutora, a mesa tá bonita. Linda. Riquíssima. Cores variadas. Vamos montar um cardápio juntos? Juntas aqui? Sim, vamos sim. Vamos mostrar como é que é um prato típico dos brasileiros e quais são os erros mais comuns. A gente vai colocar aqui na sua tela, aqui algumas opções, para montar o cardápio, tá, gente? Primeira, vamos passar aí, é o arroz com feijão, que ainda prevalece no prato do brasileiro, que eu acho que é uma coisa muito gostosa. Muito boa e tem diminuído o consumo de arroz e feijão no Brasil, Teru. Por causa dessa onda que o carboidrato faz mal, as pessoas estão tirando o carboidrato da dieta e essa combinação, como a gente já falou aqui, um cereal, né, com uma leguminosa, que é o feijão, cereal, que é o arroz, com a leguminosa, vai dar uma proteína completa. Então é riquíssima essa combinação nutricional. Não pode deixar de comer. Mas talvez está saindo da mesa do brasileiro porque o arroz com feijão não é tão gourmetizado. Ele é aquele básico do dia a dia, né? E você percebeu uma tendência para gourmetizar tudo que a gente come hoje em dia? Tem Como que se fosse ser algo muito simples, né? Mas é riquíssimo, né, ter o arroz e o feijão. Então não deixem de comer, porque lembra que a gente já falou, o arroz vai ser fonte de carboidrato e o feijão é fonte de proteína. Vamos continuar montando esse prato, O que mais que tem no prato do brasileiro? Um bife, tá? Pode ser de frango. O que mais que tem? Aí uma saladinha, o alface com tomate. Tá farto esse prato, hein, gente? E a batata frita não pode faltar. Esse é um PF bem básico, talvez você assistindo a gente tenha até comido ele hoje. Qual é o problema dessa montagem, doutora? Então você vê que ele tá um prato equilibrado, assim, né? Tem arroz, tem a proteína, né? Que tem a gordura também da carne. Tem o feijão, que também é uma fonte de proteína, tem a saladinha. O problema é a proporção que as pessoas estão comendo. Vamos trazer de novo na tela, enquanto ela comenta, O que aconteceu? A gente vai, né, Teru, a gente estava morando num lugar, você conhece onde a gente morava, tinha um monte de gente comendo lá na hora do almoço e eu via os PFs que eles faziam. Salada, as pessoas deixam de lado. E, na verdade, essa salada deveria compor pelo menos metade do prato, por causa das fibras, etc. Então, vem no PF, mas as pessoas não comem. E aí vem o bifão, não é? E o feijão e arroz, as pessoas também quase não comem. E a batata frita, se vier um prato cheio, as pessoas comem batata frita com a carne. E essa está sendo a refeição de muita criança e adolescente também. E o problema é que essa refeição está com excesso de gordura. E esse excesso de gordura acaba aumentando, não é, a chance de você criar no corpo, além de aumentar o peso, vai dar o que a gente chama de resistência à insulina e um pré-diabetes e depois um diabetes. Então, a gente sabe que a gordura, né, num grama de gordura, a gente tem 9 calorias. Então, enquanto em um grama de carboidrato, a gente tem 4 calorias só, então tem mais do que o dobro. Então, a pessoa, numa pequena quantidade, acaba engordando. Então, está desproporcional. É tanta coisa que a gente tem que pensar, né? São macronutrientes, micronutrientes, calorias, fibras, são muitas coisas, mas assim, não preocupa com esse montante todo, não. Você tem que pegar o jeitinho, assim, de grupos, né? E pensar nessa variedade. Esse prato que a gente mostrou aqui, ele tem 2 fontes de carboidrato, tem a batata, tem o arroz e tem 2 fontes de proteína. E tem bem pouca salada. Exatamente. Então, se a pessoa comesse metade do prato ou o prato inteiro de salada antes do arroz ou feijão, diminui essa carne aí para 1/3 do pedaço, já vai estar mais equilibrado.
1/3, hein, gente? Vamos chamar uma interação que chegou pra gente aqui. Eu quero ver na tela a Patrícia falando que gosta de comer de manhã um pão francês e ovo frito, mas está com colesterol alto e precisa mudar. Pati, obrigada por trazer a sua descrição aqui. O que ela tá falando, o que a gente está falando aqui serve também para o desjejum, como a Patrícia trouxe? Pois é, a Patrícia, olha só, o pão francês branco é farinha com água e sal, né? Não tem nada de nutrientes e vitaminas, tá? A farinha, coitadinho, o trigo já tá pobre lá. E o ovo frito, Patrícia, ele vai, por causa dessa fritura, o ovo por si só, um ovo por dia já daria a quantidade de colesterol que você poderia consumir no dia. E aí você frita, você aumenta a chance de produzir o LDL, que é o colesterol ruim. Então tem duas fontes de estar aumentando seu colesterol, o ovo e mais a fritura. Então a gente sugere que você diminua esse ovo aí para 2 vezes por semana, por enquanto, e introduza mais frutas no seu café da manhã. Todos os dias, começa com uma banana, depois você vai aumentando para 2 porções, você vai ver que esse colesterol vai diminuir rapidinho. Patrícia, deixa eu te contar um segredo. O tofu mexido com um pouquinho de açafrão, ele imita muito bem um ovo mexido e é uma vantagem para quem está com colesterol elevado, não é? Ela podia ver as receitas da Arlete, não é? No Vida e Saúde. Vai lá no Instagram do Vida e Saúde que tem várias receitas maravilhosas para você fazer no seu café da manhã. Não fica comendo só pão com ovo, não. Tá bom. Vamos ver então como é que a gente pode montar um cardápio saudável. Ó, a gente tem aí uma porção de arroz e feijão. Só que uma porção pequenininha, ó. A gente tá variando aí o arroz com lentilha agora. Então, que é uma leguminosa também, né, Teru? Não precisa ser só feijão, tem que variar ao longo da semana, né? Não precisa comer Dá para usar o grão coisa. de bico, dá para fazer o feijão com, o grão de bico. Dá para colocar um feijão de corda, dá para fazer ele ensopado, em forma de salada, em forma de croquete, hambúrguer, né? Exatamente. E dos cereais também, que a gente, né, às vezes fica com dúvida sobre o feijão, mas de cereais a gente tem vários outros também. Aveia, além do cereal, arroz. A gente já fez, inclusive aqui no Vida e Saúde, não é? Um arroz de aveia. Eu achei tão maravilhoso aquilo, mas você pode usar também quinoa, né, Teru, para variar um pouquinho, não ficar só no arroz. Então a gente tem o milho também, que é um cereal, a gente tem vários outros cereais que vocês podem usar também. Vamos montar um prato saudável aqui com essa base de arroz e um feijão, só que a gente vai usar o tipo de feijão agora para montar a lentilha. O que mais que a gente pode colocar aí nesse prato? Vamos ver, olha, alguns legumes. Muito refogados bom, ou ao forno aí. Sim. Vamos colocar mais coisa? Tem aí saladinhas, tem uma rúcula, tomate. Tem mais coisa, gente, para chegar aí. Uns pasteizinhos assados. Um croquete. Pode ser o croquete de abóbora que a gente está usando aqui. E pode ter um recheinho aí de carne vegetal. Pode ter um PVT, né? Uma proteína de soja, pode ter um tofu, um bifinho de tofu. Azeitona também seria fonte. Azeitonas, pode fazer uma môndega, não é? De castanhas. Tem várias coisas que dá para usar. Vamos trazer aí de novo essa ilustração que a Dadá preparou pra gente, ó. Porque a gente tem proporção aí agora. Em vez de um bifão bem grande e batata frita, a gente tem 2 porções pequenas de carboidrato e muita fibra. Exatamente. A gente pode colocar no prato, prato, quer ver? Vem pra cá. Quando eu chego no buffet, ou vai aquele almoço lá da reunião da igreja, né? Que todas as irmãs levam aqueles pratos deliciosos que você adora e não faz tudo em casa. Aí você pega o seu prato assim e fica assim, nossa, o que eu vou atacar primeiro? O que eu preciso pensar quando o meu prato ainda tá vazio, doutora? Primeiro de tudo, quando você vai no buffet aquilo, por favor, veja tudo que tem antes, fica para fora da fila e depois você se serve. Porque no buffet a gente vai colocando tudo que aparece que você gosta. E aí fica aquele monte de coisas e vai começar a dar gases. Aí você vai trabalhar aí no seu trabalho, ninguém vai aguentar ficar perto de você. Porque você acender o fósforo, vai explodir o escritório. Então presta atenção, gente. Não é para misturar muita coisa no mesmo prato. Mesmo que não dê gases, eu posso ficar sonolenta, por exemplo, com tanta mistura. Muita mistura, porque o organismo, o sistema de digestão vai ter que fazer muito esforço para quebrar, porque imagina que o estômago, né, ele tem um tempo de digestão para cada alimento. Então, se você come uma coisa mais gordurosa, pode ficar lá 2 horas no seu estômago fazendo digestão. Se você come mais proteína, demora um pouco mais. Se você come saladas, que tem mais água, então rapidamente faz a digestão, né? 15, 20 minutos, às vezes vai embora.
Então imagina aquele monte de misturança dentro do seu estômago, que é um saquinho que está aqui, com aquele monte de coisa para digerir, e o intestino depois sofre que ele não consegue absorver tudo que você comeu. Então se você quer ter uma eficácia, não é, na absorção dos seus nutrientes e também na função do seu estômago, para você não ficar sonolento depois, principalmente, senão o pâncreas tem que produzir um monte de insulina, você tem que fazer um prato mais simples. Vamos falar desse planejamento aqui, mas antes eu quero trazer uma interação que chegou pra gente. Olha esse prato, Dani. É o Noel Francisco que mandou, tá lindo, tá parecendo até a arte que a Dada fez. Eu quero aproximar aqui porque tem uma Parece proteína. Que é a mesma comida que a gente mostrou aqui. Ó, é uma saladona, tem ervilha, tem tomate, tem cebola, pepino, cenoura, alface. Eu não sei se é um frango que tá ali ou se é alguma coisa vegetariana, Noel. Me desculpa aí porque eu não consegui identificar. Sim, muito bom, muito bom. Tá bonito, tá colorido. Tá bonito. Agora ele vai sentir fome porque eu senti falta ali de um arroz e feijão. Exatamente, né? E não vi a proteína, ele colocou ervilha, né? E tem alguma outra coisa ali que eu não sei o que é, mas é fonte de proteína também, eu imagino. Sim. E também, Noel, não precisa colocar tanta coisa no mesmo prato. Você pode fazer um prato um pouco mais simples, com a mesma quantidade, mas menos a variedade na mesma refeição. Porque isso pode, às vezes, dar azia, refluxo. Ô, Noel, eu tenho a mesma dificuldade que você, porque às vezes eu penso que mais é mais, né? Mas ela está dizendo aqui que talvez uma variedade menor seria melhor para a nossa digestão. Ele não está com um prato desequilibrado, ou está? Não está desequilibrado. Eu acho que tá porque faltou algum carboidrato aí. Eu não vi, eu só vi salada, né, legumes e a ervilha. Eu não sei se estava embaixo, eu não sei. É claro, Noel, que se o seu objetivo é emagrecer, se você tiver um acompanhamento aí com um profissional, a gente tá metendo o bedelho aqui onde a gente não é chamado, tá? Mas a gente tá falando hoje de um prato do dia a dia. Esse que a gente precisa fazer todos os dias, mesmo quando a gente não está de dieta ou de regime. Tô lá diante do meu buffet. E tem tanta coisa que eu gosto. Sim. Aí a doutora Daniela tá falando aqui pra mim que eu preciso pensar. Então eu fui lá e analisei. Mas como é que eu vou montar esse prato aqui pra não fazer feio pro meu estômago? Não é nem fazer feio pros convidados, doutora. Primeiro, você precisa, gente, ver aqui, né? Isso. Aqui, ó. Você precisa ver qual que é o seu tamanho. Eu sou pequena, vocês estão vendo. E aí, a Teru é maior. Né, o Dr. Luiz é maior, então você tem que ter um autoconhecimento de como você é o seu tamanho. Então você vai dividir o prato na metade, ó. Metade desse prato deve ser verduras e frutas, aqui do lado de verduras e legumes. Então você pode colocar, por exemplo, uma alface, um tomate, ou uma rúcula e uma cenoura, e vai colocar alguma coisa que você viu lá no buffet, uma vagem, um brócolis refogado. E nessa outra metade você vai dividir aqui, ó, em metade. E você vai ter o cereal e a proteína. Então pode ser o arroz e o feijão, né? Pode ser o arroz e se você quiser metade do feijão porque tem um tofu lá, alguma coisa que tem mais proteína, você vai usar essa metade aqui. Esse seria um prato equilibrado, tá bom? Um básico do dia a dia. O básico do dia a dia. Se quiser um pouquinho mais de acrescentar óleo, né, na sua refeição, porque a gordura também é importante, a gente não pode condenar as gorduras boas precisam estar aqui. Você pode colocar azeitona na sua salada, ou você pode colocar semente de abóbora ou gergelim na sua saladinha, ou em cima do seu feijão. Um molho com abacate eu gosto muito também. Um molho com abacate, né? Você vai ver o que tem lá no buffet que você está indo. Então, gente, olha que legal, se você tiver sempre, vou virar aqui, doutora, se você tiver isso em mente, essa divisão aqui, olha, que é metade de salada. E a gente está falando do prato básico, tá, gente? A gente não está falando de um prato para quem quer ganhar massa muscular, ou para quem é atleta, ou para quem está querendo perder peso. Mas essa regra funciona também para essas pessoas, a não ser que seja um atleta de alta performance, que daí muda bastante a nutrição aqui. Aí tem condições especiais, né, Teru? Às vezes doenças, câncer, por exemplo, às vezes vai precisar de mais proteína, né? Porque é uma doença muito consumptiva, que a gente fala, muito metabólica. Pessoas muito magras, que têm um metabolismo muito acelerado, às vezes a pessoa está com problema na tireoide, né, que está com hipertireoidismo, está perdendo muito peso, então vai variar. Mas no geral, com isso, né, você pode colocar um pouquinho aqui de gordura, né, a gente coloca aqui coloca um pouquinho de gordura aqui, ó, que a gente vai colocar também, que pode ser azeitona, que a gente falou, as sementes. Podia ser um punhadinho de amendoim. Ou azeite da sua salada já entra como gordura também. Tá. E tem que pensar, gente, na refeição
completa, se vai comer uma sobremesa ou de repente é um café da manhã, doutora. E eu pensei nas frutas aqui, pensei no cereal, numa granola, pensei aqui numa bebida vegetal, né? Eu preciso pensar na refeição completa. Exatamente. Então, quando você está pegando as coisas aí no seu buffet, não fique pegando o que você gosta, só pensa o que você está colocando. Se você já colocou uma salada que você gosta, e geralmente em buffet vem um salpicão, vem aquela coisa que já é uma misturança. Então, coloca uma pequena quantidade, né? Não precisa deixar de comer. Você coloca bastante folha e aí você coloca o seu salpicão do lado, por exemplo, um pouquinho, não coloca muito. Senão você mistura vagem com brócolis, arroz, feijão, ovo, aí coloca batata, coloca mandioca, coloca tudo. Aí o pâncreas sofre, o estômago sofre, o intestino sofre e você vai ficar sonolento, a sua empresa sofre porque você não consegue produzir e você fica cansada e começa a tomar café. Olha só. Agora eu vou fazer um papo aqui, só nós três aqui, eu, você e a Dani aqui. Quando você começa a fazer uma mudança, você começa a se sentir bem, você percebe que está funcionando melhor, que você não está mais tão indisposto logo depois do almoço, que até diminuiu esse café aí que você tem tomado. E aí você começa a se tornar aquele chato da turma, chato da família, chato do trabalho, tem que comer igual eu, olha, você está comendo tudo errado. Eu queria ter esse papo com você com muito carinho, que o seu tempo é diferente do meu tempo, que é diferente do tempo da doutora Daniela e que às vezes o nosso exemplo fala, às vezes não, certamente o nosso exemplo fala muito alto, mais do que as nossas palavras, né, doutora? Exatamente. E a gente tem que cuidar também, né, Teru? Porque às vezes a gente começa a ficar tão crítico que espanta as pessoas. Então, assim, você vai mudando aos poucos, no seu tempo, como a Teru falou, né, e de acordo com a sua realidade. Porque às vezes você não sabe cozinhar muitas coisas, muitas variedades. Então você vai aprendendo aqui com a Arlete, com a Teru no Vida e Saúde, ou com as vizinhas, amigos da sua redondeza aí, da sua comunidade, e vai adquirindo esse conhecimento aos pouquinhos. Né? Muito importante. Você saber cozinhar é mais importante do que você exigir aí da sua esposa, exigir do seu marido que faça uma marmita boa para você. Põe a mão na massa aí, literalmente, que você vai ver que é gostoso, é bom demais. E é o que a doutora Daniela falou, faz o melhor com aquilo que você tem. Se você não tem uma ervilha, não tem um grão de bico, faz o seu feijãozinho mesmo, o seu carioca, o seu feijão andu, é o que você tem, porque isso é muito importante. Provavelmente vai ser mais saudável, né, doutora? Com certeza. Porque vai ser aquele que nasceu ali mais perto. Exatamente. Lembrei agora do pessoal de Portugal assistindo a gente também. Provavelmente tem a fava aí, né? Aquele feijão Eles comem diferente. fava bastante, né? E eles não comem tanto arroz e feijão igual a gente aqui, né, Teru? Mas eles têm outras coisas, a castanha portuguesa, né? Que é uma oleaginosa maravilhosa que eles têm lá. Variedade de frutas, o trigo deles que é tão de boa qualidade. Então... Tem vantagens. Tem vantagens aí, pessoal de Portugal. Deu para se inspirar aí, né? Ó, quero trazer algumas interações aqui que chegaram pra gente contando de como é o prato do dia a dia. Soja com legumes, mandou aqui prato a Margarete. Lindo, tá lindo, digno de revista, hein, Margarete? Olha só. Muito lindo esse prato. Lindo. Quem mais tá aí? A Cíntia Brito mandou também. Olha, doutora, que bonito. Beterraba, legumes. Uma salada bem variada, feijão de corda com arroz e um filé, eu acho que é de frango aqui. Tá bonito, Cíntia. Quem mais? A Rose mandou, olha, arroz, feijão, eu acho que é um frango ali também. E olha a saladona dela, que linda que tá. Tá muito chique, né, Teru? E é sempre bom, viu? É bem importante, a gente não falou, mas é importante comer os crus antes dos cozidos. Né? A saladinha antes do arroz e feijão para as fibras, né? Já ajudarem na digestão e aumentar a saciedade para não comer tanto também. Ótimo! Então você começa com essa primeira metade aqui, ó. Começa comendo a saladinha antes do arroz e feijão e no café da manhã a frutinha antes de tomar o leite e comer o pãozinho, tá? Mas eu quero trazer a da Silvana aqui de novo, porque a da Silvana também tá bem colorido. Ela colocou, agora vamos chegar perto aqui, ela colocou arroz. É um salmão. É um salmão, tem aqui alguma outra fonte de proteína, uma salsicha talvez, e bastante legumes. Faltou o feijão ou tá o feijão escondidinho ali? Tá embaixo de tudo, então, né, você já pegou, Silvana, você já pegou o salmão? Não precisa pegar essas outras carninhas, aí escolhe uma só, um tipo. Para não exagerar na proteína. Essa é uma pergunta que eu quero fazer. E se eu exagero em um desses macronutrientes? Principalmente os lipídios, as gorduras. Não, todos.
Se eu exagero no carboidrato, se eu exagero na gordura, se eu exagero na proteína. Então, se a gente tiver acima das calorias que a gente consome por dia, a consequência é no peso, na barriguinha, não é? A gente começa a ver que o rosto começa a ficar inchado. Não, mas e se eu como proteína demais? Meu fígado, meu rim vai sentir de alguma forma? Se tiver desproporcional, porque a gente coloca, né, as sociedades de dietética colocam que a gente precisava de 55% a 65% de carboidrato, 10% a 15% de proteínas e até 30% de lipídios, de 20% a 30% de gorduras. Então, quando a gente sai um pouquinho dessa desproporção, que o pessoal está fazendo dieta low carb e tal, pode ter mais risco para ter doenças, né, sobrecarrega o rim, que a proteína é uma molécula grande, não é? Ácido úrico. Ácido úrico aumentado, então vai depender da pessoa. Por isso que tem que ser sempre um acompanhamento profissional em caso assim de você realmente fizer uma dieta restritiva de algum macronutriente. A dieta low carb é isso, ela está restringindo o carboidrato e aumentando a quantidade de proteína e gordura. Mas eu acho que a galera que está no caminho, assim, tá olhando para o caminho certo, né? Tá colocando uma fonte de proteína, vários vegetais ali. Sim. O Vida e Saúde não recomenda a proteína de origem animal, mas você pode fazer a transição aí. A gente colocaria um filé de lentilha ali, né, doutora? Pode ser, uma mondegazinha, né, de PVT. Gostoso, gostoso. Quero agradecer você que mandou aqui a sua interação. Obrigada pela participação de sempre aqui. E a doutora Daniela tá com vocês todos os dias lá no Instagram, @sousaude, ou pelo site sousaude.com e pelo YouTube, que você vai achá-los, né? Sou Saúde, SOW. O que é sou mesmo, doutora? É semear. A gente se inspirou na parábola do semeador. Jesus semeava a palavra, não é? É isso aí, a gente precisa semear saúde também. A gente tem colhido, né, muitos frutos do que a Dani e o Luiz Fernando, os dois médicos que auxiliam a gente aqui em cada segunda da mudança. Obrigada, doutora. Mais tarde você te encontra aqui na cozinha, né? Tá bom, estamos prontos já. Ó, o que vai ter? Vai ter croquete maravilhoso, mas antes vai ter um treino de... Olha aí, esse é o croquete de abóbora com molho de hortelã, tá? Para você colocar aí no seu cardápio bonito. E antes disso vai ter treino, claro. Tânia Santos vai trazer um treino de equilíbrio para a gente fazer juntinho com ela. É depois do intervalo, dá tempo de você levantar aí e fazer essa circulação acontecer melhor. A gente volta já.